Olá, meus queridos e amados irmãos, como vai você nesse dia? Espero que esteja muito bem. Eu não sei como nós vamos finalizar esse episódio do podcast e o que o Senhor vai trazer às nossas vidas de ensinamento. Eu digo isso porque o Espírito Santo terá total liberdade em nos ensinar a partir do que eu aprendi nessa lição, que é magnífica. São muitas informações e eu peço a Deus que traga para nós todas elas de forma a alimentar a nossa alma e trazer crescimento para as nossas vidas. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e o episódio de hoje é o 40º episódio. E nós vamos falar sobre vivendo com propósitos. Tremendo a palavra de Deus para as nossas vidas, porque é um compilado nesses 42 dias que nós estamos discernindo sobre o livro Uma Vida com Propósitos. Esse tema é Vivendo com Propósitos e ele fecha muitas coisas ao passo do que nós aprendemos lá atrás. E tudo que está sendo dito aqui, meus irmãos, é extraído da Bíblia. Não tem nenhum conceito humano dentro disso que nós estamos conversando. Não tem nada aqui dizendo fulano de tal acha que deve ser assim. Não é isso. Um livro, ele é uma compilação, um homem inspirado por Deus, onde compilou várias informações da sua experiência e Deus usou esse homem no sentido de ter experiências e sabedoria para colocar tudo isso e facilitar o entendimento para nós de entendermos que viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Ter o propósito na palavra de Deus e na vida com Deus é a única forma de você ter uma vida real sobre essa terra. Meu irmão, olha para o lado. E dói olhar para o lado. Dói. Porque Deus já inseriu em nós uma programação de fazermos parte de um exército. E nós fazemos parte do exército de Deus sobre a terra. Nós temos a nossa incumbência dentro desse exército. E quantas pessoas têm essa característica, mas infelizmente está no exército errado. E está, infelizmente, sendo colocado como linha de frente para ser morto. Nesse exército, muitas pessoas estão sendo colocadas para serem mortas para a eternidade. E a maioria está sendo colocada para ser morta, porque está cega. São como zumbis sobre a terra, no sentido de consumir e existir. Mais uma vez nós vamos trazer esse tema, porque se nós lemos todo esse livro e saímos e aprendemos todos esses episódios aqui no podcast, e aprendemos uma pequena frase eu não vim para consumir e existir. Eu não posso apenas existir e consumir nessa terra. Eu tenho que produzir e ter um propósito de Deus. Eu tenho que saber qual é o meu propósito. Eu devo clamar a Deus para que tenha esse entendimento. E nós estamos aqui, trazendo esse entendimento para você. É quase um dia de áudio. Cada média de áudio que nós estamos gravando aqui de 15 a 20 minutos. Se você ouvir todos eles na sequência, dá quase um dia de áudios gravados. E olha como a gente fala da obra de Deus, fala da vontade de Deus, fala desses propósitos. E ainda assim é muito rico para que nós possamos aprender e viver em graça. Viver em graça. A palavra de Deus em João 13, no capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. O conhecimento na nossa vida vem, não é para a gente entrar no ouvido e sair no outro, é para a gente praticar. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, é a vontade de Deus. Quem disse isso foi Salomão, no Provérbios capítulo 19, versículo 21. Nós devemos saber praticar as coisas que Deus coloca no coração. Nós devemos, sim, não focar somente naquilo que nós planejamos, mas no propósito de Deus. E aí começam, inclusive, as declarações que nós devemos ter, porque se eu entendi o que Deus quer para mim, se eu estou entendendo qual é o meu ministério, se eu estou entendendo que, como um adorador, o desespero não toma mais conta da minha vida, porque como um adorador, e é muito simples nós entendermos se Deus está cumprindo seus propósitos, é que você vai ter momentos de luta, mas é o seu sentimento que vai dizer se Deus está na sua vida ou não. E um belo teste para você fazer isso, se Deus está no centro da sua vida, é se quando você estiver sofrendo, se o primeiro sentimento que vem em você é de desespero ou de adoração.
Pode vir preocupação, isso é normal. Não tem como alguém não se preocupar, ou seja, a própria palavra diz, eu me preocupo. Né? Você está ocupado antes de algo acontecer, mas isso não pode tomar conta da sua vida. Lembra do ditado do passarinho pode passar na sua cabeça, pode pousar na sua cabeça, mas não pode fazer ninho? Isso é literal preocupação. Agora, adorando a Deus e seguindo os propósitos dentro daquilo que Ele colocou para você, sendo Ele o centro da sua vida, meu irmão, muda tudo. Muda tudo. Porque Deus não pede para que a gente seja alienados espirituais, alienados da palavra. Ele pede um culto racional, e um culto racional é adorar a Deus racionalmente, é entender a sua palavra racionalmente, é entender aonde você está, o que está acontecendo, o que Deus tem enviado para a sua vida, porque você é diferenciado, meu irmão, e vai ser diferenciado. Não tem como você chegar ao Pai e o Pai não te responder. Nós não vivemos aqui, irmãos, em momento nenhum dentro das nossas palavras, nós falamos sobre dinheiro, você dar dinheiro. Nós estamos falando aqui sobre palavra de Deus, sobre o movimento de Deus, o quanto se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele trabalhará. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nós vamos entender que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha como isso é forte. A paz que excede todo entendimento. Começa por aí. Ninguém vai entender porque o mundo inteiro está preocupado e você está tranquilo. Por quê? Não é porque você é um alienado, um idiota, alguém que recebeu uma lavagem cerebral de um pastor ou de um padre numa igreja. Não. Você é alguém que tem como adorador Deus como centro da sua vida. E Ele é o centro para que os propósitos se cumpram. Isso é ser livre. Isso é ter uma vida de verdade. Isso é ser feliz. Nós já falamos que felicidade é estarmos na presença de Deus. Alegria são momentos de alegria. Ser feliz plenamente é ter Deus no centro das nossas vidas. E ter a adoração como nossa rota de fuga para adorar a Deus. Chegue-se a Deus e Ele chegará a vós. Não foque nos seus planos e nas suas preocupações, e sim nos propósitos. Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. Caráter. Vamos voltar a falar de caráter. Caráter é fundamental para que a gente possa ter essa vida com propósito, que a gente esteja vivendo no propósito. Ah, mas eu sou muito torto, eu tenho muitas dificuldades, eu consumo álcool, eu brigo com a minha família. Uma nova vida, nascer de novo. Você tem a oportunidade de nascer novamente todos os dias. Deus te dá essa oportunidade, Ele te perdoa 70 vezes, 7 vezes e até mais se for necessário. Mas é você que está retardando o tempo da ação de Deus na sua vida. O problema é seu, não é de Deus. Você pode errar quantas vezes você quiser, mas é você que não vai estar usufruindo dessa vida com propósito na presença de Deus. Pode ser que você não tenha uma vida nessa terra plena, alegre, feliz, porque você está escolhendo. E você, no último dia de vida, você pode se converter, pode ser salvo e me encontrar na eternidade, porque eu também serei salvo. Eu tenho essa confiança dentro do meu espírito, essa firmeza de que nada me tirará da presença de Deus, e você deve ter isso. Não tem essa dúvida, porque você se permanece na presença de Deus e Ele está em você. E você pode ser salvo no último dia da sua vida e a gente vai viver a eternidade junto, mas você pode ter passado uma vida desgraçada sobre a terra, uma vida triste, uma vida infeliz, porque você lutou, mas não conseguiu colocar a sua vida plenamente na presença do Senhor e viver como um servo, como um adorador, como um ministro da palavra, como alguém que forjou e buscou forjar o seu caráter. Você pode ter muitas dívidas. Isso não quer dizer que você não seja uma pessoa de caráter. Quer dizer que se vier dinheiro à sua mão e você não pagar as suas dívidas, aí sim, você não será uma pessoa de caráter. Mas você pode ter contraído essas dívidas de alguma forma que você nem sabia como, e aconteceu algumas situações na sua vida que te levaram a isso. Até pensando em ajudar pessoas, pode acontecer sim. E Deus não é ruim porque isso aconteceu não, meu irmão. Porque Deus não está ligado a quanto você deve, nem a quanto você tem no banco de saldo, não. Deus está ligado no seu caráter. O que está acontecendo na sua mente. Deus está muito preocupado com quem você é. Quem você é. Não o que você deixou, o que as pessoas vão pensar de você.
Tira isso da sua mente. O que as pessoas pensam de você não é o mínimo do que Deus pensa. Porque Ele sabe. Ele sabe. Ele está muito mais interessado nisso que eu te falei, quem você é. Começaremos com os frutos do Espírito. Mas o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Frutos do Espírito, leia lá em Gálatas. Abre a sua Bíblia e leia em Gálatas 5, 22 e 23. Está ali todos os frutos do Espírito. Paulo, ele dá um conselho a Timóteo, que era um jovem que começaria seu ministério, um jovem muito promissor dentro do ministério. E Paulo deu um conselho a ele em 1 Timóteo 4,16, que diz o seguinte: cuide muito bem do seu caráter e do seu ensino. Não se deixe distrair, simplesmente persista. Não se deixe distrair porque, primeiro, você não é perfeito. Segundo, quando você cair, você sabe a quem que você tem que buscar e levar as mãos. A quem que você deve buscar para te ajudar a levantar. Jesus. É o ponto principal de ajuda, de abrir o coração, de se demonstrar, de se abrir para Ele. E ter a plenitude de que Ele é quem vai ajudar você na mudança. Vai tirar, já falamos sobre isso. Eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei e cearei contigo. Jesus, ele entra, senta com você na mesa, mas ele não quer fazer só isso. Sentar na mesa é começar um relacionamento. Profundidade de relacionamento é entrar no seu quarto e abrir a sua gaveta. Entender o que tem guardado lá no fundo da sua gaveta escondido. E é isso que Jesus quer. Ele quer ver se você está jogando poeira para debaixo do tapete, se você está escondendo coisas debaixo da cama. E Jesus quer que tudo isso seja retirado e transformado na sua vida. E Ele vai fazer, desde que você abra seu coração para Ele e Ele possa ter liberdade de mudar esse caráter que você mesmo não gosta, mas que Deus tem como fazer essa mudança, se houver permissão da parte sua para que Ele haja. Isso é servir com propósito, é a base do servir com propósito. É o Deus sendo o centro da nossa vida. E a gente precisa de ter uma mensagem de vida, né? Muitas pessoas dizem hoje, qual é o seu legado? Meu legado é a minha empresa. Eu fiz uma empresa que é uma empresa que hoje ela emprega mais de 6 mil pessoas. Não é a minha não, tá, gente? Estou dizendo alguém que possa dizer isso. Emprega mais de 6 mil pessoas e não sei o que lá, está em tantos países. Morreu, quem que vai ficar? Sua empresa. E a sua família? O que eles vão dizer do seu legado? Os colaboradores que te levaram na justiça. As pessoas que achavam que deveriam ganhar mais e não ganham o tanto que elas ganham. Todos aqueles que às vezes você vai morrer e vai falar assim, morreu, conquistou isso tudo aqui, mas nas minhas costas. Por que não falar isso? É certo que vão. Certo que vão. As pessoas julgam e criam um rótulo, mas que é inútil para nós no reino de Deus. Ótimo ter uma empresa com 6 mil funcionários e estar presente no mundo inteiro. Maravilha, pode ter, abençoada seja a sua vida, te encontrarei no céu da mesma forma, desde que, durante tudo isso, Deus, Jesus, seja o centro da sua atenção e o centro da sua vida, e o Espírito Santo teve liberdade para te guiar a ter isso, porque você foi um mordomo de Deus. E mesmo as pessoas falando mal de você, você não deixou de criar a sua família, você não deixou de orientar e ser ministro da palavra de Deus, você não deixou de levar, porque perfeito e a aceitação de todos você não terá. Olhe para Cristo, que foi crucificado e morto, sepultado e renasceu ao terceiro dia. E se deixasse, eles iam matar ele de novo. Se viesse na terra hoje novamente. Então pense na sua mensagem de vida. Se está ligada ao centro da ação de Deus ou não. E uma outra questão, a quem Deus tem colocado no meu coração? A que grupo Deus tem colocado no meu coração para que eu possa ajudar nesse ministério? Que grupo Deus tem me orientado? Onde eu tenho sido capacitado para estar inserido? Onde eu tenho sido capacitado para estar ali alocado? Toda a minha vida, como ela foi forjada, desenvolvida, a minha capacidade. Não faça como outros fazem, eu vou mudar de cidade porque minha vida vai mudar. Não. O coração do homem faz planos, mas é Deus que estabelece, meu irmão. Não é saindo da sua cidade, indo para outra, fugindo de um problema que as coisas vão mudar. Vai sim, se for o Espírito Santo que te conduz, se for Ele que está soprando na sua vida e te mostrando e demonstrando. Mas não vá à procura da felicidade, porque essa felicidade não existe se ela não começar de dentro de você.
Não saia de onde você está antes de Deus te movimentar. Coloque em prova. Gideão, lembra dele? Colocou lá a buchinha para ser molhada de manhã, com orvalho. Se ela tivesse molhada, Gideão iria fazer o que Deus quisesse. E se ela tivesse seca, vice-versa, na verdade. Se ela tivesse seca, Gideão iria fazer o que Deus mandou. E caso contrário, ele não iria. E Deus foi lá e fez o que Gideão pediu. E aí Gideão, na dúvida, pediu mais uma vez. E Deus foi lá e pediu ao contrário. E Deus foi lá e fez o contrário. Confirmou. E Deus vai confirmar. Não haja por seus instintos. Meu coração está mandando. Você vai se dar mal. Não viva atrás da felicidade. A felicidade está em você, desde que você deixe ela viver e te trazer uma vida plena. Em momentos de alegria, não vamos trazer satisfação, vamos trazer problemas, dívidas, lutas e uma vida desgraçada, sem graça. Vida sem graça, é uma vida desgraçada. Desgraçada, sem graça. Então você não quer ter essa vida, você quer ter uma vida plena e vida em abundância. Esteja no centro da atenção de Deus. Busque Ele. Busque Deus. Esteja pleno na presença dEle. Esteja pleno dentro da ação de Deus na sua vida. Porque no final da sua vida, meu irmão, não vai ter nenhuma importância o que disser a seu respeito. Vai importar o que Deus vai dizer. 1 Tessalonicenses 2:4. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. Nosso propósito é agradar a Deus, não as pessoas. Concentre nos propósitos de Deus para a sua vida. Prove, peça, solicite, clame. Faça campanhas. Esteja no meio de pessoas que estão focadas em buscar a palavra de Deus. Uma vez que esse propósito é o que vai durar para sempre. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você na sua geração. Isso é tremendo nas nossas vidas. Imagina se Davi estivesse vivendo hoje. Você acha que Deus usaria Davi como hoje? Como usou ele naquela época, na época de hoje, matando gente? Davi estaria preso. Davi era um homem irascível, extremamente irascível. Tretou, relou, o pau quebrou. É aquele ditado, né? Então, ou seja, fez errado, manda cortar a cabeça. Imagina hoje. Não teria vez. Mas era como o povo vivia naquela época. Um povo que não lia, não escrevia. Vivia sob pressão do medo. E precisava de um rei, segundo o coração de Deus, que exercesse a sua vontade. Para gerenciar aquele povo, trazer segurança para o povo, demonstrar fidelidade a Deus e agir. Como um rei era necessário naquela época. Noé foi necessário na sua época. Abraão foi necessário na sua época. Moisés foi necessário na época dele. E você é necessário na sua época. Nós somos hoje em 8 bilhões de pessoas no mundo. Naquela época, vamos pensar na época de Abraão, não existia 1 bilhão. Existia uma média aí de 500 milhões espalhados pelo mundo inteiro. Imagina hoje como esses homens chegariam no mundo. Não teriam acesso. E hoje você tem condição, eu estou tendo condição de chegar a você, que talvez eu nem te conheça, e você está ouvindo a minha voz. E de alguma forma eu estou cumprindo o propósito de Deus em cima do dom que Deus me deu. Me sinto satisfeito com isso. E você, dentro do dom que Deus te deu, para a sua geração, talvez você, como mãe, possa pensar, nossa, eu tenho que fazer o que agora para mim poder fazer o ministério de Deus? Você já está fazendo. Você já está fazendo o ministério de Deus sobre a terra, criando seus filhos, porque o seu filho pode ser um grande profeta de Deus sobre a terra. Uma pessoa que vai salvar multidões, e você vai ser incumbida de cuidar do seu filho, de orientar ele nos caminhos de Deus, de pedir direção em Deus para poder orientá-lo e criá-lo muito bem. Foque no seu ministério atual. Não se preocupe com o ministério de amanhã que Deus vai te dar, mas foque no atual, que é ser mãe. Você, homem, foque no ministério atual seu, que deve ser de ser pai. Não terceirize a criação do seu filho para o celular, para uma creche, para uma babá, que não tem o padrão de vida que você tem para poder passar para o seu filho. Pense muito bem, meu irmão. Pense muito bem no seu ministério atual, que Deus já colocou na sua mão.
aquele amor que você tem para fazer algo que Deus já está te dando, o tempo necessário que você tem que doar para aquela ação que Deus já está te orientando. Pergunte sempre para você, você hoje seria uma pessoa que Deus poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus na sua geração? No seu ambiente? No meio das pessoas que você está inserido? Devemos nos confrontar. Nós devemos sempre nos perguntar se estamos aptos a sermos esse servo de Deus. Eu não estou fazendo nada disso. Maravilha! Pega agora e começa. Não tem problema você não ter feito nada disso. Não estou aqui dizendo para você que você deveria ter seguido essas regrinhas da sua vida até agora. Não, eu estou dizendo a você que a oportunidade é agora de você mudar a sua vida e começar a partir de hoje. Jogue fora tudo que passou e que você não conseguiu fazer e comece agora. Escreva, coloque no papel os seus objetivos, o que você quer, os seus propósitos com Deus. Conflite isso. Isso pode ser que num dia você não consiga, mas deixa ali o papel aberto e vai fazendo um rascunho. Vai pedindo a Deus, vai orando a Deus com esse rascunho. E se relembrando dos movimentos que Deus tem a fazer com você nesse propósito. E tenha uma vida cheia de graça. Uma vida engraçada por Deus. Não é engraçada de alegre e boba, não. Engraçada é cheia de graça por Deus na sua vida, porque Ele tem um propósito maravilhoso para você, e eu tenho certeza disso. Já aprendemos que você é uma pessoa singular, não existe ninguém igual a você. Eu não consigo chegar aos seus pés e nunca vou conseguir, porque Deus te fez perfeito do jeito que você é, mesmo que esteja faltando um braço seu, mesmo que esteja faltando as suas vistas. É assim que Deus te fez e é assim que Deus vai operar na sua vida. O ministério dele é perfeito na sua vida. Se você não consegue andar, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque você é melhor que eu em muitas outras coisas do que eu andar. E nisso nós temos que louvar a Deus e entender que esse ministério deve ser cumprido dentro da vontade do Senhor. Deus não te deu uma dificuldade, Ele te limitou em algo para que outra área seja desenvolvida. E nisso você é mais capacitado do que eu ou qualquer outra pessoa. E louvado seja Deus por isso, meu irmão. E vamos orar. Vamos orar para que essa palavra que Deus nos trouxe hoje possa ter morado em nossos corações e que nossa vida comece agora. Que eu dê continuidade para o que eu esteja fazendo, se eu estiver de acordo com o que nós aprendemos até aqui, e que eu possa começar a partir de agora, se não viver uma vida com propósitos. Porque eu quero viver com propósitos. Eu não vim na Terra para passar tempo, só consumir e existir. Eu vim para ser um propositado da vontade de Deus e exercer sobre a Terra a vontade dEle, sobre a minha e a vida de todos aqueles que Ele me enviar. Em nome de Jesus, onde você estiver, por favor, se você puder, feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus comigo, que nós vamos orar por você e pela minha vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado porque o Senhor traz a sua palavra a nós com liberdade. Somos livres para viver e adorar ao Senhor, assim também como somos livres para escolher não viver na sua presença. Mas escolhemos, Pai. Todos nós que estamos aqui orando agora, escolhemos aceitar o Senhor como nosso único Salvador e entregar nossas vidas a Ti. Entregamos, ó Pai, nossas vidas a Ti para que o Senhor tenha liberdade de ser o centro das nossas ações. Seja sempre, Senhor, o centro das nossas ações. Quando vier o desespero, que nós possamos Te adorar e sentir em nossas vidas a presença do Seu Espírito. Quando vier, ó Pai, a dúvida, que nós possamos lançar ao Senhor as nossas petições e colocar o Senhor, que faz os planos e estabelece em nossas vidas, ó Pai, toda a provação, toda a luta, para que sejamos, ó Pai, provados e aprovados em Ti e vivermos ali na frente propositados e plenos de felicidade na Sua presença, porque o Senhor está em nós. É assim que queremos viver, Pai. Resgate-nos, Senhor, a todos os dias, não de uma vez só, mas todos os dias, para estarmos olhando para o Senhor e na Sua presença. Não nos deixe, Senhor, olhar para o lado. Nós Te pedimos, tira essa responsabilidade de nós, abra mão dessa responsabilidade em nós e coloque em nós sempre um anzol para que possamos estar alinhados com a Sua direção, para que sejamos livres nessa terra, mas alinhados com os propósitos do Senhor e que possamos cumpri-los, nos sentindo plenos e satisfeitos na Sua presença.
Em nome de Jesus, tire toda a angústia do nosso coração e coloque toda a felicidade vinda do Senhor para as nossas vidas. Que sejamos, ó Pai, homens segundo o seu coração. Que sejamos homens que possamos te ouvir e entender a plenitude do Senhor em todo momento ao nosso caminhar. Nós te pedimos, para a honra e glória do seu santo nome, esteja conosco, Pai, e nos oriente a todo momento ter o caráter de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvada seja a sua vida. Agradecemos pela sua vida, meu irmão e minha irmã, porque você tem a condição de fazer a obra de Deus sobre essa terra de forma plena e ser um propositado, cheio da graça de Deus, e que essa história que veio até hoje seja nova a partir de agora, seja uma nova vida propositada de acordo com o caráter de Cristo e tendo Deus no centro da sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã tem mais. Não fica triste não, porque amanhã tem o 41º dia do nosso aprendizado, que vai até o 42º dia. Mas não fica triste, porque depois a gente vai criar aí outros ensinamentos, vamos trazer outros ensinamentos para trazer relevância para as nossas vidas, dentro da palavra de Deus, e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Hoje foi um pouco mais longo, mas aprove assim o Senhor trazer essa mensagem aos nossos corações. Deus te abençoe. Amanhã nós nos encontramos mais aqui no podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá.